Olá, pessoal! Muito bom revê-los de novo. Vamos para mais uma aula de conhecimentos específicos, continuando a falar sobre noções de arquivo e atendimento com qualidade. Hoje a nossa aula é de exercícios. Eu selecionei uns exercícios bem interessantes para vocês. Na aula teórica, todos os exercícios que eu selecionei eram da banca VUNESP. Nessa aula de exercícios, eu optei por selecionar poucos da VUNESP. Eu olhei mais as questões que eram interessantes, que tinham conteúdo, que eu poderia pontuar um pouco mais firme com vocês. São questões que caem com frequência. Ou então, aquelas em que, por ser uma reta final aqui que a gente está falando, e não deu tempo de falar na teoria, eu selecionei questões que eu pudesse ver material com vocês agora, né? Para a gente complementar a nossa aula teórica, tá bom? Então, vamos lá para os slides, vamos começar com as questões de noções de arquivo, certo? Vamos lá. Primeira questão, ela é da CESP. Acerca da legislação e dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. O princípio da pertinência indica a necessidade de os documentos serem organizados pela razão de sua criação, isso é, sua função. Certo ou errado? Bom, gente, embora eu não tenha falado sobre o princípio da pertinência com vocês, a gente não discutiu sobre princípios na aula teórica por ser apenas noções de arquivo que é solicitado na banca. Mas eu achei interessante selecionar essa questão por falar sobre o princípio da pertinência. A própria palavra pertinência, ela já quer dizer assunto, aquilo que pertine. Então, se a gente olhar de novo aqui no slide, o princípio da pertinência, ele indicaria a necessidade dos documentos serem organizados por assunto e não pela razão de sua criação ou função. Então, essa questão está errada, correto? Eu quero falar para vocês que, além do princípio da pertinência, a gente tem outros princípios. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vocês podem procurar no site do CONARC, eles têm um dicionário de termos arquivísticos. E lá tem muita coisa interessante. Não compensa a gente falar na aula porque a gente está numa reta final. Mas além do princípio da pertinência, a gente tem o princípio da procedência. E é interessante falar disso porque o princípio da procedência, ele é oposto ao da pertinência. O da procedência, ele diz que os documentos necessariamente têm que ser organizados de acordo com o órgão do qual eles são provenientes, tá? Existem outros princípios também que são importantes, mas eu quero ficar só nesses dois, para vocês saberem que existe essa questão de princípios, tá bom? Existe o princípio da indivisibilidade também, que diz que todos os documentos provenientes de uma mesma entidade não podem ser separados, né? Além de outros princípios, tá bom? Vamos para a segunda questão. Todas as fases arquivísticas, corrente, intermediária e permanente, deverão aparecer na tabela de temporalidade, que conterá a indicação em anos do tempo que o documento deverá ficar em uma das fases. Certo ou errado? Bom, eu quero falar um pouco para vocês sobre a gente recordar um pouquinho quais são essas fases, né? Corrente, intermediária e permanente. A gente ainda vai ter uma outra questão que a gente vai abordar esse assunto, mas só para relembrar, o arquivo corrente é aquele que é usado com frequência pela instituição ou pelo setor. Eu posso citar para vocês, por exemplo, o arquivo de pessoal, o prontuário, né? De pessoal. Cada pedido de férias, cada atestado médico, a gente precisa abrir esse arquivo para anexar um documento. Então, ele é corrente porque ele está sempre sendo pesquisado e utilizado. A gente tem também o arquivo intermediário, que é o inativo. Lembra que eu falei para vocês?
corrente, intermediário e permanente, ou ativo, inativo e morto. Então, o intermediário ele corresponde ao inativo. É um arquivo que está lá guardado, mas ele eventualmente é utilizado para consultas. Ele é utilizado para informação. Eu falo, por exemplo, que são processos arquivados. Processos arquivados, eles podem ser utilizados por pessoas, por advogados ou por partes que solicitam esse desarquivamento para olhar, para pedir algum tipo de regularização. Então, ele não está totalmente no arquivo morto, ele ainda pode ser consultado. E o arquivo permanente, que seria o morto, é aquele que tem apenas um valor histórico, que ele não precisa ser consultado nunca, salvo raríssimas exceções. Por exemplo, um arquivo de pessoal, sendo que o servidor já se aposentou, ou saiu do órgão, ou saiu da empresa. Então, esse prontuário, pela legislação, ele não pode ser descartado nunca, mas ele fica no arquivo permanente. Voltando aqui para a nossa questão, já que a gente já resumiu os tipos de arquivo, ele fala sobre a tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade, ela é uma tabela que todos os órgãos têm. Nessa tabela, o órgão, ele diz cada tipo de documento, aonde que vai, quanto tem, em que tipo de arquivo que ele tem que ficar e quanto tempo ele tem que ficar, tá? Porém, nessa questão aqui, o problema é que ele fala que a indicação tem que ser em anos. Não necessariamente a indicação tem que ser em anos, tá, pessoal? A indicação pode ser em meses. E a indicação também pode ser em um termo finito. Então, por exemplo, lá no cartório eleitoral, a gente guarda os cadernos de votação. Os cadernos de votação são aqueles cadernos aonde a gente assina quando a gente vai votar. Esses cadernos, eles servem de prova de que a pessoa votou. Eles têm que ser guardados por 8 anos, certo? Então, isso é um tempo determinado em anos. Agora, por exemplo, documentos que saem de urna eletrônica, normalmente eles têm que ser guardados até o próximo pleito. O tempo não é em anos, é um período pré-determinado com um termo específico, tá bom? Além disso, tem um pequeno detalhe aqui que é importante lembrar: o arquivo permanente não tem indicação de quantos anos ele fica no permanente, porque o permanente ele é para sempre, tá bom? Então, essa questão aqui, ela também está errada, tá certo? Vamos para a próxima. Acerca da gestão de documentos, julgue o item que se segue. A destinação final do documento pode ser a guarda permanente ou a eliminação. Essa questão aqui tá certa. Pense só, você tem um documento que ele é gerado ou recebido num determinado setor. Esse documento, ele pode ficar em 3 tipos de arquivo, né? Normalmente ele fica no arquivo corrente ou intermediário. Do arquivo corrente ou intermediário, ele só tem 2 opções de destinação. Ou ele vai para o arquivo permanente, se ele for considerado de um valor histórico futuramente, ou ele vai ser descartado direto. Isso também pode acontecer. Existem documentos que do arquivo corrente eles vão diretamente para o descarte. Tudo isso é regido pela tabela de temporalidade. Quanto tempo ele fica no corrente, depois ele passa para o intermediário, ou se ele vai direto para o descarte, ou se ele vai direto para o permanente. É a tabela de temporalidade do órgão que vai dizer. Tá certo? Então, essa questão tá correta. Próxima. Acerca da gestão de documentos, julgue o item que se segue. O registro de documentos é uma das atividades próprias do protocolo. O que vocês acham? Vamos lembrar um pouquinho sobre o que faz o protocolo? Eu conversei com vocês que hoje, normalmente, as atividades do protocolo, elas são todas informatizadas. Vai ser muito difícil vocês encontrarem numa empresa ou num órgão
o registro e o protocolo de documentos que seja feito ainda em livro, tá? Então, para explicar melhor para vocês, eu vou citar como se a gente estivesse falando de um sistema informatizado. Então, o que é o registro? Vamos supor que eu receba um ofício, tá certo? No meu setor. Primeiro de tudo, esse ofício ele vai receber um número. O protocolo ele sempre gera, os sistemas de protocolo eles geram um número, tá? Porém, enquanto esse documento não é registrado no sistema, ele não tem existência física, vamos dizer, no órgão, tá? É como se ele não tivesse entrado. O que é o registro? O registro é eu dizer assim para o sistema, olha, eu entro lá numa tela, digo, ofício cujo número é tal, quem são os interessados, qual foi o órgão que enviou, quais são as partes a quem esse ofício é direcionado, para que setor esse ofício vai ser enviado, qual a data que ele foi recebido, informações complementares, palavra-chave, tá? Tudo isso eu vou informar no meu sistema, ou no caso, no meu livro, tá? A partir desse procedimento de protocolo, que é feito depois que você gera o número, a partir desse procedimento é que você vai dar andamento nas outras etapas do documento. Então, você vai fazer a tramitação ou você vai para o arquivo, dependendo de qual é a função desse documento. Então, essa pergunta aqui tá certa, porque o registro ele é uma atividade própria do protocolo. Vocês lembram? Era protocolo, registro, expedição e tramitação, e depois tinha arquivamento e consulta. Lembram-se? Tá bom? Então, essa questão está certa. Vamos para a próxima? A respeito dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. São considerados como documentos públicos aqueles acumulados por instituições de caráter público e por entidades privadas encarregadas da gestão dos serviços públicos. Essa questão tá certa ou tá errada? Gente, muito embora eu não goste dessa palavra aqui, acumulados por instituição, porque acumulado dá a impressão que foi só juntado um monte de documento, né? E na verdade, documentos, principalmente documentos arquivísticos, ou seja, documentos que fazem parte de um arquivo, eles são organizados de acordo com a atividade da empresa, ou seja, tem uma organicidade entre esses documentos. Então, por isso que acumulados, eu acho que não foi a palavra mais feliz. Mas o que eu queria falar para vocês aqui, que é importante, é que os documentos que são tanto expedidos quanto recebidos por entidades privadas, mas que fazem gestão de serviços públicos, também são considerados documentos públicos, tá certo? Então, essa questão aqui tá certa, tá bom? Próxima questão, questão 6. A respeito dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. Arquivo é a coleção de documentos composta durante o desenvolvimento das atividades de uma instituição. Gente, prestem atenção aqui no slide que ele fala coleção de documentos. Coleção, quem tem coleção é biblioteca, certo? A biblioteca, ela tem um conjunto de documentos, de livros, uma coleção, de vários autores, de várias origens, com vários propósitos e tudo mais. No caso aqui, uma instituição, ela não tem uma coleção, ela tem um conjunto de documentos expedidos ou recebidos em função de suas atividades. Então, sempre que vocês virem essa palavra coleção, não é um arquivo,
tá certo? A coleção, ela é um conjunto sem um propósito, sem uma organicidade, quer dizer, não tá relacionado à atividade daquele órgão, tá bom? Isso é bem importante. Então, assim, isso daqui tá errado, tá? Arquivo não é coleção. Vamos para a questão 7. Essa é da VUNESP. Tratando-se de guarda de documentos, o método de arquivamento que se refere ao nome de pessoas, de organizações, ou de razões sociais é o método. Essa tá fácil, né, gente? Alfabético, alfanumérico, ideográfico, digital ou automático. Bom, sempre que se falar nome de pessoas ou de organizações, é alfabético. Eu coloquei essa questão aqui só para a gente recordar um pouquinho com relação ao método alfabético. Já tinha falado para vocês que é um método direto, ele não precisa de um sistema auxiliar para você achar o documento, certo? Ele é um método fácil, um método barato, mas ele tem alguns problemas. Um dos problemas é o erro. Então, vamos supor, José Álvares. Se eu errar e colocar o Álvares com Z ao invés de Álvares com S, eu posso erroneamente arquivar esse documento num local errado. E isso vai fazer com que a busca da informação fique mais lenta. Então, o método alfabético, ele é um método sujeito a erro, tá? Mas a instituição, de acordo com a função dela, de acordo com os objetivos dela, com os tipos de documentos que ela recebe ou que ela gera, ela vai... Na política da instituição, vai ser definido qual é o melhor método de arquivamento dos documentos. Aqui, no caso, a gente está falando do alfabético. É importante lembrar também que o alfabético a gente pode arquivar letra por letra ou palavra por palavra. Lembram-se? Então, tá bom. Vamos lá para a próxima. Aqui. Essa questão aqui é bem interessante. O modo como o usuário consulta os documentos de arquivo gera indicações acerca da melhor forma de organizá-los. Não ocorrendo tal orientação, o modo padrão de ordená-los é... Vamos pensar no nosso... Vamos pensar no nosso próprio arquivo pessoal, tá? Vamos supor, cada eletrodoméstico que a gente compra, a gente guarda o manual de instruções, certo? Ou as notas fiscais. A gente não tem um método de organização, assim, fixo na nossa casa. Como é que a gente costuma organizar esses documentos pessoais? É por ordem de chegada, certo? Né? Então, quando não tem nenhuma orientação, o normal é se organizar os documentos cronologicamente, né? Por data de entrada, por ordem de chegada. Isso é o modo padrão, tá bom? Vamos para a questão 9? Considere que os documentos de um determinado órgão público estejam organizados por assunto. Nessa situação, o método de arquivamento adotado denomina-se... Aí a gente tem numérico simples? Não, né? Porque esse assunto não é numérico. Alfabético? Também não. Porque alfabético é uma coisa e o método por assunto é outro. Aí a gente tem ideográfico e geográfico. Geográfico também não é, porque o geográfico é por procedência ou por destinação, vamos dizer, desse documento, é por local. Então, sobra o ideográfico. A palavra ideográfico refere-se a assunto. Gravem isso, isso é comum também de cair. Sempre eles falam método ideográfico, tá bom? Vamos para a próxima.
A gestão de documentos compreende o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a eliminação ou ao recolhimento para a guarda permanente. Sobre os objetivos de gestão de documentos, assinale a afirmativa incorreta. Peço para vocês usarem o bom senso nessa questão, que eu acho que já vai ajudar bastante para responder. Vamos lá, letra A. Visa obstruir o acesso dos cidadãos aos documentos na fase intermediária na prestação de informação governamental? Lógico que não, né, gente? A gente conversou um pouquinho nos blocos sobre a teoria de noções de arquivo, sobre a lei de acesso à informação. A arquivologia, ela tem tudo a ver com o resgate da informação de modo correto, de modo ágil, porque isso é um direito do cidadão, ressalvados os casos da lei. Então, o arquivo, ele não serve para obstruir o acesso à informação, muito pelo contrário, ele serve para que a prestação de informação seja feita de modo eficiente. Então, a incorreta aqui é a A. Mas vamos ver as outras alternativas? Intenta organizar a produção, administração, gerenciamento, manutenção e destinação dos documentos de modo eficiente. Tá certo. Sempre quando falar em gestão, vocês lembram de administração, vocês lembram de política de arquivos, tá? Então, ela é muito mais do que simplesmente você organizar os arquivos corretamente. Ela tá falando sobre você administrar, gerenciar, fazer a manutenção correta desses arquivos também. As outras alternativas: propõe-se a agilizar a eliminação de documentos que não tenham valor administrativo, fiscal, legal, histórico ou científico. Também está certo. A gestão de arquivos, a gestão de documentos arquivísticos, ela visa com que a gente não acumule aquele monte de documento que não serve para nada. Isso faz parte de uma boa administração, correto? E alternativa D, refere-se à garantia da preservação e ao acesso aos documentos de caráter permanente. Tá certo também, né, gente? Porque aquilo que não serve para nada, ok, tem que ser eliminado. Mas aquilo que tem valor histórico ou serve como meio de prova, ou qualquer outra coisa que tem que ser guardado permanentemente, ele também tem que ser preservado do jeito correto, tá bom? Então, a alternativa incorreta, é a A, certo? Bom, gente, vamos ficando por aqui nesse bloco. No próximo bloco, nós vamos ver as questões sobre o atendimento com qualidade. Eu espero que esses poucos exercícios tenham servido para vocês verem, terem uma ideia de como é que esses temas são abordados. Se vocês tiverem tempo, eu falo mais uma vez, acessem o site do CONARC. Lá tem muita coisa interessante sobre arquivos, ok? Muito obrigada e até a próxima!